estavam pedindo o rei, porque reinava a teocracia. Deus falava através de Samuel para corrigir o povo, para orientar o povo. Só que o povo olhou para Samuel e não estava lhe agradando. Por quê? Porque eles olharam e falaram: os outros reinos, as pessoas têm rei e nós aqui não temos, então precisamos de um rei. E a Bíblia Sagrada nos diz que Samuel se entristeceu diante dessa circunstância. E quando Samuel se entristeceu, Deus chegou até Samuel e disse: Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim, porém faz o que eles querem. E diante dessa situação, as jumentas do pai de Saul se perderam. E Saul saiu a procurar estas jumentas. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles não encontrou. E de repente o moço que estava com Saul falou: olha, aqui nesta cidade tem um profeta e vamos até ele para perguntar sobre estas jumentas. E a Bíblia Sagrada nos diz que chegou até Samuel. Samuel me contou o que havia acontecido e falou: olha, não se preocupe, porque tudo está no controle de Deus. Aleluia. Capítulo 10, versículo 1, aonde nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Samuel, ele ungiu, pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura que não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade. Nós podemos entender que aqui há algo bastante interessante, porque muitas vezes eu e você nós nos precipitamos com algo, mas quando eu e você nós sabemos esperar e sabemos entender o tempo de Deus, tudo acontece no tempo e no propósito de Deus. É como a palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado por Deus sobre a face da terra. O que nós precisamos entender é que ninguém pode fugir do propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para cumprir na minha e na sua vida vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz no livro de Jó 42, no versículo 2, que tudo aquilo que está, a palavra do Senhor nos diz: eu bem sei que tudo podes e tudo está no controle de Deus. Ou seja, nada foge do controle de Deus, tudo está no controle dele. O que nós podemos entender é que aqui a palavra do Senhor está dizendo que escolheram Saul. Deus escolheu Saul para representar, mas não porque Deus queria, era porque o povo estava pedindo. E o que nós achamos interessante, portanto, partindo de hoje aqui, Samuel já estava falando com Saul o que iria acontecer após a unção. Aqui eu quero chamar a atenção de cada um de nós, porque todos nós somos escolhidos por Deus. Todos nós. Às vezes você pode falar: pastor, eu não sou escolhida por Deus para pregar, eu não sou escolhida, mas você é escolhida por Deus para, através da sua vida, da sua atitude, do seu comportamento, outras pessoas venham a conhecer o Evangelho de Cristo. Então, de alguma forma, de uma forma ou de outra, Deus te escolheu para ser um ganhador de almas para o reino dele. E o que é interessante é que aqui Samuel estava dizendo para Saul o que iria acontecer depois daquela unção. E o que eu acho muito interessante, que eu comecei a meditar e comecei a pesquisar a questão de tudo isso que Deus havia usado Samuel para falar com Saul. E a palavra do Senhor, ela nos diz que a primeira coisa que eu achei muito interessante, que isso reflete nos nossos dias, é que aqui ele está dizendo: portanto, hoje, partindo de hoje de mim, achará homem junto ao sepulcro. E o que me chama mais a atenção é que Samuel estava declarando para ele tudo o que iria acontecer no decorrer daquelas horas, até ele chegar à casa de seu pai. E a primeira coisa que ele falou é: você vai encontrar homens diante do sepulcro de Raquel. E quando nós olhamos e entendemos, quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela não sabe agradecer, ela não sabe olhar para a vida da pessoa e dizer: você é uma bênção, Deus tem propósito, Deus tem projeto, algo de extraordinário vai acontecer na tua vida. Mas quando a pessoa ela está diante, ou seja, está morta espiritualmente,
espiritualmente, ela faz o que fizeram com Saul. Saul estava todo empolgado, a Bíblia não diz, mas eu acredito, quem está me entendendo diz amém. Amém. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Saul empolgado saiu daquela unção da qual Samuel o havia acabado de ungir. E a Bíblia Sagrada nos diz que você vai chegar ao sepulcro, ou seja, no sepulcro de Raquel ela vai ter homens. E esses homens vão falar o que para você? Vai falar, olha, deixa de se preocupar. Teu pai já achou a jumenta, agora está preocupado com você. O que eu acho interessante é que esta palavra, ela reflete nos nossos dias, sabe por quê? Porque quantas e quantas vezes, após eu e você aceitarmos a Cristo, vem algo que muitas vezes quer nos confrontar, quer bater de frente comigo, com você. Fala, eu estou preocupado com você, porque você fazia, hoje não faz mais. Você era desse jeito e hoje não é mais. Algo acontece, sabe por quê? Quando as pessoas estão mortas espiritualmente, elas só sabem olhar para mim, para você e ver aquilo que aconteceu no passado, ver aquilo que acontece para nos deixar para baixo, para nos destruir espiritualmente. Mas quando eu e você, nós somos escolhidos por Deus, nós não vamos dar ouvido à voz do inimigo, nós não vamos dar ouvido para aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, mas nós vamos olhar e fazer, eu sei em quem tenho crido, e já já Ele vai se levantar e segurar nas minhas mãos e me dar a vitória.